Fala, galera, beleza? Vamos resolver o exercício 82 da seção 14.3 do James Stewart. O exercício ele diz o seguinte: a temperatura em um ponto XY de uma chapa de metal é dada por T de XY igual a 60 dividido por 1 mais X2 mais Y2, em que T é medido em graus Celsius e XY em metro. Determine a taxa de variação da temperatura no ponto 2,1. O item A pede na direção de X e o item B na direção de Y. Então, note que T de XY é igual a 60 dividido por 1 mais X2 mais Y2. E eu vou escrever ela usando essa notação. Vou pegar esse denominador, deixar ele no numerador, porém, elevado a menos 1, né? Então, a minha T de XY é 60 vezes 1 mais X2 mais Y2 elevado a menos 1. Vai ficar fácil para a gente derivar. Bom, para derivar isso aqui com relação a X, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai manter o Y constante e derivar com relação a X. Então, T de X é a derivada de T com relação a X. Isso é a mesma coisa que derivar parcialmente com relação a X, 60 vezes 1 mais X2 mais Y2 elevado a menos 1. 60 é constante, sai fora da derivada. E eu vou derivar parcialmente com relação a X, 1 mais X2 mais Y2 elevado a menos 1. Então, isso é a mesma coisa que menos 1 vezes 1 mais X2 mais Y2 elevado a menos 2, vezes a derivada parcial com relação a X de 1 mais X2 mais Y2. E o resultado dessa derivada de 1 mais X2 mais Y2 com relação a X é 2x. Então, 2x, ele vai multiplicar o menos 60, né, que foi 60 vezes menos 1, deu menos 60. Menos 60 vezes 2x, deu menos 120x, dividido por 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado, né? Uma vez que 1 mais x2 mais y2 elevado a menos 2, eu posso voltar ele à notação que nós tínhamos no início, ou seja, ele desce com a potência positiva, tá? Então, a derivada de t com relação a x é menos 120x, dividido por 1 mais x2 mais y2, tudo isso elevado ao quadrado. Bom, no ponto 2,1, t de x aplicada nesse ponto é a mesma coisa que menos 120 vezes 2, dividido por 1, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então, isso é a mesma coisa que menos 240 dividido por 6 ao quadrado, menos 240 dividido por 36, e simplificando, isso é menos 20 sobre 3, que dá aproximadamente menos 6,67. Bom, mantendo agora o meu x constante derivando em relação a y, obtemos a t de y, ou seja, a derivada parcial de t com relação a y. Isso significa dizer que vamos derivar parcialmente com relação a y, 60 vezes 1 mais x2 mais y2 elevado a menos 1. 60 é constante, cai fora da derivada, isso fica 60 vezes a derivada parcial com relação a y, de 1 mais x2 mais y2 elevado a menos 1. Isso é 60 vezes menos 1, que multiplica 1 mais x2 mais y2 elevado a menos 2, tudo isso vezes a derivada parcial com relação a y, de 1 mais x2 mais y2. A derivada de 1 mais x2 mais y2 com relação a y dá 2y. Então, eu tenho menos 60 vezes 1 mais x2 mais y2 elevado a menos 2, que multiplica 2y. Isso é a mesma coisa que menos 120y dividido por 1 mais x2 mais y2, tudo isso ao quadrado. Calculando no ponto 2,1 a derivada de t com relação a y, ou seja, t de y no ponto 2,1, isso é menos 120 vezes 1, dividido por 1, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então, isso é a mesma coisa que menos 120 dividido por 6 ao quadrado. Isso é igual a menos 120 sobre 36, e simplificando, isso dá menos 10 sobre 3, que é igual a menos, que é aproximadamente menos 3,34. Assim, a partir do ponto 2,1, a temperatura está diminuindo a uma taxa de menos 6,67 graus Celsius por metro na direção de X e está diminuindo a uma taxa de menos 3,34 graus Celsius por metro na direção Y.